Sempre me disseram que a vida é difícil, que para ganhar dinheiro tem que ralar, que dinheiro não dá em árvore e nem cai do céu, que ninguém viria me salvar, nem governo, nem amigos, nem ninguém. Mas a grande verdade é que eu estou cansado de apenas correr atrás de dinheiro. Está na hora de começar a ver ele também correr. Está na hora de poder ter mais tempo com a minha família. Está na hora de poder descansar um pouco. Está na hora de deixar tudo um pouco mais fácil, mais leve, mais easy. Muito boa noite a todos. Eu sou o Emerson, é um prazer enorme estar com cada um de vocês. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre falou: meu filho, nunca acredite em promessa de dinheiro fácil. E ela estava certa. É por isso que hoje à noite a minha ideia não é trazer nenhuma promessa milagrosa de alavancagem, de multiplicação de dinheiro. Pelo menos não uma promessa. A minha ideia aqui é trazer para cada um de vocês fato este que já está acontecendo. Muitas vezes, bem diante dos teus olhos. Eu sou o Everson, sou diretor da ANZ, sócio das construtoras, no lançamento desse empreendimento que é muito mais do que especial. É realmente uma grande oportunidade de mudança de padrão de vida e, automaticamente, uma oportunidade para você começar a fazer dinheiro da forma mais fácil, da forma mais preguiçosa possível, fazendo ele trabalhar por cada um de vocês. E quando a gente fala do Easy em específico, que é um grande empreendimento da noite, nós não estamos falando apenas de um prédio, de um acumulado de tijolos, de um monte de concreto, ou de simplesmente mais um empreendimento de estudos. Nós estamos falando de um produto completamente pensado, criado, idealizado para investidores. Emerson, o meu objetivo final, para falar bem a verdade, era moral, fazer usufruto e etc e tal. Tem pessoas, inclusive, acompanhando online de outros estados. Eu queria pegar esse apartamento e utilizar no verão. Não tem problema, você vai ter o uso que você quiser, mas ele foi feito, criado, pensado e concebido para investidores que querem botar dinheiro no bolso. E eu posso falar disso, porque eu participei de cada etapa da criação desse produto. Mas antes de falar sobre o que, ou seja, sobre o produto, eu acho totalmente importante nós falarmos de quem. Quem são as pessoas por trás desse produto? E com muita felicidade, com muita alegria, nós temos praticamente um casamento ali com a Ale Campos, com a SSX, que são as consultoras por trás. Eu mesmo já estou em atuação junto a elas há mais de 15 anos, mas apesar de saber tudo sobre elas, eu gostaria de chamar alguém aqui que tem muito mais moral para poder falar, mas ele é meio tímido. Então eu vou pedir uma salva de palmas, uma gritaria, para ele poder ficar bem solto, tá? Meu amigo, meu irmão, meu padrinho, meu quase pai, vem para cá, Daniel. Boa noite, meu nome é Daniel Passos, eu sou um proprietário e diretor da Ale Campos, consultora, tá? Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? E falar sobre o empreendimento e a Ale Campos, né? O empreendimento do Easy é
é um empreendimento atual, eu tenho orgulho dele, mas não é o principal. Eu quero falar o histórico da Campus Construtora. Tá? Ela começou há 15 anos atrás, era uma empresa pequena, graças a Deus a gente tem um bom trabalho, porque eu posso falar que nós temos, para você ver, o Easy, um empreendimento de 4 mil metros quadrados. Nós já devemos ter entregue aqui na ilha 60 mil metros quadrados de obra, 500 apartamentos. Em mais 8 meses vamos entregar mais 300 unidades. Eu conheço poucas empresas em Florianópolis que fizeram isso em menor tempo. Tá? Estamos falando que estamos com 13 empreendimentos entregues, mais de 1.500 unidades comercializadas, dessas até 70% delas são entregues no ano que vem. Tá? Esse é um empreendimento que eu tenho orgulho, basicamente da construtora, o que eu tenho de apresentar. Né? Ele é meio tímido. Mas uma coisa que ele acabou não falando é porque ele é muito reservado, muito humilde. Mas hoje a Decampus ela está no hall aí das maiores construtoras a preço de custo da cidade de Florianópolis. E um dado que talvez você saiba, talvez não, mas a cada 10 projetos que se aprova hoje na Prefeitura de Florianópolis, 8 são de obras a preço de custo. E a Decampus, juntamente com a SX, que é um braço da Decampus, poder colocar tantos empreendimentos de sucesso no mercado, e mais do que isso, entregar, porque lançar é fácil, entregar é a parte difícil, é com certeza um grande mérito. E quando eu falo dos prédios da Decampus, eu sempre acabo lembrando de um específico, que eu tive a grande felicidade de participar pela primeira vez na atuação da comercialização de vendas, que é o Urban Residência, que também é no centro de Florianópolis, e que quando eu olho para o Easy, eu me lembro muito deste projeto, por conta de alguns motivos em específico. Primeiro, todo mundo sabe, a grande oportunidade de investimento nunca está naquilo que é, e sim naquilo que vai ser. Quando todo mundo já sabe que uma ação da bolsa explodiu, com certeza é hora de começar a vender, porque logo vai dar problema. Agora, no caso do Urban, aconteceu o contrário. No caso do Easy, também está acontecendo o contrário. O Urban ele era um projeto edificado em cima de uma região com potencial de crescimento, com potencial de desenvolvimento, e não uma região consolidada. E as pessoas que decidiram entrar junto com a construtora no empreendimento, adquirindo a sua cota, multiplicaram em muito o seu patrimônio. E detalhe, ele ainda nem está entregue, como vocês podem ver, ainda está em vias de execução, mas ele já traz uma alta rentabilidade para quem não apostou, investiu, acreditou. Eu posso falar sobre isso, sabe por quê? Porque no ano de 2023 eu adquiri a minha cota, está ali o contrato, separei ali meus dados para ninguém fazer um financiamento no meu nome. Comprei ela por 275 mil. Nesse ano, em fevereiro, eu vendi ela por 450 mil. Então, em apenas 16 meses, eu coloquei no bolso um lucro de 174 mil reais. Estava quitada a unidade, então eu coloquei um ROI de 63,40%. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque da mesma forma como eu entrei no momento certo, no produto certo, vocês também estão tendo hoje a oportunidade de ter acesso a um empreendimento similar, mas talvez que vai trazer até um ganho muito maior. Esse aqui foi um ganho na revenda. Por que eu falo isso? Porque a região do centro de Florianópolis, ela traz algo completamente diferente de outras regiões. Nós sempre lançamos por toda a cidade. A Decampus, ela tem prédios por toda a cidade, de norte a sul, de leste a oeste, no continente, em outras cidades. Mas quando a gente traz um produto para o centro de Florianópolis, é sempre um grande sucesso, porque os investidores acabam entendendo que centro é centro. Centro não depende de sazonalidade, centro não depende de praia, centro não depende do verão, centro só depende dele mesmo. Ele consegue ser o polo turístico, de certa forma, porque dali do centro a pessoa consegue se conectar para qualquer lado da cidade. Eu sou testemunha, não sou de Florianópolis, sou de São Paulo. Quando eu vim para cá com a minha família, nós ficamos no bairro do Campeche, e não é o Campeche de hoje em dia, é o Campeche de 15, 16, 17 anos atrás. E quando nós entramos em Florianópolis ali, nós acabamos passando o verão inteiro no Campeche.
Conhecemos a Praia do Armação, do Morro das Pedras, do Pantanal do Sul e só. E quando a gente fala do centro, é uma conexão muito grande com toda a cidade, a nível turístico, a nível gastronômico, mas também é um polo executivo, um polo de empreendedorismo, um polo onde traz uma gama de facilidades para todo mundo que precisa vir para Florianópolis por algum motivo ou mesmo precisa de algum lugar para morar. E quando a gente fala do centro, nós basicamente podemos facilmente listar aqui várias regiões do centro, mas podemos separar ela basicamente em duas: as que já estão completamente desenvolvidas e aquelas que estão com potencial de crescimento. Florianópolis, nos próximos anos, vai praticamente duplicar ou triplicar de tamanho. Mas quando a gente fala do centro de Florianópolis, nós falamos principalmente dos maiores objetos de desejo da pessoa que vem para Florianópolis. Porque o que nós hoje muitas vezes estamos acostumados, a pessoa que vem para cá, para ela é tudo novo. E quando eu falo tudo novo, eu falo que, por exemplo, para ela não é absurdamente necessário que ela esteja colada na praia, desde que ela tenha muito acesso a tudo. Tá? E aqui nós trazemos para vocês literalmente a localização exata do empreendimento. Ela fica na rua Silveira de Souza, apenas 50 metros da Mauro Ramos, uma das principais avenidas da cidade. E quando eu falo da Mauro Ramos, eu falo basicamente da rua que conecta a Beira-Mar Norte, que hoje que nos próximos anos será um dos palcos das maiores transformações urbanas da cidade, que é a revitalização da Beira-Mar Norte, o que vai trazer e impulsionar demais a valorização do centro. Mas isso vocês já sabem. O que vocês talvez não saibam é que neste empreendimento eu estou muito próximo de tudo, eu tenho vista para o mar, eu estou literalmente conectado a todas as vias, mas um empreendimento de altíssimo padrão, como vocês podem ver nas fotos, que até mesmo destoa em alguns momentos com os prédios hoje oferecidos no centro, basicamente a grande maioria prédios praticamente históricos, mas ao mesmo tempo ele carrega consigo uma série de facilidades. Por quê? Porque ele foi pensado, planejado, concebido, criado para a figura do investidor. Então, não existe a possibilidade de ter um condomínio inflado. O que é um condomínio inflado? Cheio de coisa que ninguém usa, cheio de sala de jogos, sauna, cinema. Não, ele é um empreendimento criado para ter o menor custo possível e o máximo retorno. Então, quando nós pensamos no que é indispensável para esse empreendimento, na área de condomínio, nós trouxemos a piscina. Por quê? Porque a piscina hoje é um dos filtros de colocação dentro do Airbnb. Então, se você quer alugar um apartamento dentro da plataforma e por acaso você não tem a piscina no seu empreendimento e o hóspede, na hora que for selecionar as unidades que ele quer, ele colocar dentro do filtro, automaticamente você está fora. A mesma coisa acontece hoje com a academia e automaticamente nós entendemos que hoje o Easy é um empreendimento de estúdios. Everson, eu quero juntar 2, 3 unidades e fazer algo diferente. Não tem problema. Agora, o Easy é um prédio de estúdios. E o estúdio, a proposta dele é muito clara. Você ter um apartamento que seja compacto, mas que ao mesmo tempo te traga a possibilidade de você estar utilizando toda a infraestrutura do condomínio como suporte. Pensando nisso, nós trouxemos lá no ático não só rooftop, que promove vista para até mesmo o mar, mas 2 salões de festa. Um coworking para a pessoa que vem a trabalho não ficar necessariamente enclausurada durante 10, 15, 20 dias no apartamento. Também trouxemos uma gama de serviços que ajuda o inquilino, o hóspede, a pessoa que vai alocar, mas também ajuda o próprio investidor do condomínio, como por exemplo a lavanderia e o mini mercado. Por que a questão do mini mercado? Não só para o hóspede ele não precisar o tempo todo sair para poder comprar, mas parte do lucro, através de uma parceira nossa, é revertida para o condomínio a nível de abatimento de custo. Quando nós falamos da lavanderia, nós dissemos que o investidor não necessariamente precisa colocar dentro do seu apartamento uma lava e seca, que custa aí seus 4, 5 mil, e ainda desprender espaço para a instalação dessa lava e seca. Se quiser, pode, vai ter o espaço lá destinado, tá? Tranquilo. Mas não é necessariamente obrigatório, porque dá para utilizar a própria lavanderia do condomínio. Mas, mais do que isso, nós imprimimos ali uma localização única e separada de tudo. Por quê? Hoje, empreendimentos que contenham no empreendimento, não necessariamente no apartamento, vista para o mar,
valorizam até 20% a mais, tanto na revenda quanto na locação. E quando nós trouxemos um empreendimento onde a área comum dele é separada lá no ático, lá no rooftop, nós imprimimos ali a possibilidade do investidor fotografar isso, colocar em seu anúncio do Airbnb, empreendimento vista mar, e a gente sabe, quem vem para Floripa quer ver mar, mas também quer estar perto de tudo. O ISD traz as duas possibilidades. E aqui eu tenho algumas imagens dessas áreas comuns, e como todos podem ver, é de belíssimo, né, acabamento, é de fino acabamento, de alto padrão. Aqui nós temos o coworking, o mini mercado, o próprio hall de entrada, temos a lavanderia, temos os apartamentos, e caso o investidor queira, nós através de parceiros trouxemos a possibilidade de já receber inclusive mobiliário para não se incomodar com nada. A proposta do empreendimento é clara: você investir e colocar o máximo possível com o mínimo de burocracia e com o mínimo de trabalho empenhado, tá? E quando nós falamos de diferenciais de apartamento, também tentamos imprimir ao máximo essas facilidades misturadas com o altíssimo padrão que a Decampo sempre imprime em suas obras. Então, pensando na figura do investidor para a locação, mas também na praticidade, trouxemos ali fechadura digital, a infra para o ar todo passado, ralo linear, nicho no bloco de banheiro, piso laminado e tubulação hidráulica com envelopamento PET para justamente haver atenuação de ruído. Ou seja, uma gama de soluções para realmente elevar o padrão da estadia. Mas também trouxemos a mesma ideia para o condomínio. Então, todo o condomínio ele já vem com as esperas para monitoramento por câmera, controle de acesso digital, a infraestrutura remota de porteiro, que justamente traz a possibilidade do condomínio não trabalhar com o porteiro, ou seja, abatendo o custo, diminuindo ali o gasto com o condomínio e chegando no cenário ideal, que infelizmente não depende da construtora, mas é algo que nós, através da concepção desse empreendimento, tentamos trazer, que é um condomínio que seja abaixo dos R$15 por metro quadrado, tá bom? E agora, a grande atração da noite, né? As plantas do empreendimento. Basicamente, nós no térreo temos pouquíssimas vagas rotativas, a ideia é realmente trazer um empreendimento bem localizado, mas que te traga a possibilidade de ter um apartamento ainda mais barato do que no mercado, porque hoje no centro de Florianópolis uma vaga de garagem custa aí seus 80, 100 mil, mas ao mesmo tempo não só coloca mais dinheiro no bolso do investidor, mas também traz a possibilidade, já que ele está extremamente bem localizado, do hóspede, do inquilino, do morador conseguir utilizar todas as áreas do empreendimento e também estar próximo de tudo. Então, no hall de entrada, no térreo, eu tenho o hall de entrada, eu tenho a academia, eu tenho a lavanderia, eu tenho o coworking e tenho 11 andares de apartamento, tá? Basicamente, as plantas de apartamento são separadas, definidas entre frente rua e fundos rua. Everson, eu gostaria que a minha vista fosse livre e desimpedida. Não se estresse, porque na parte de trás hoje, pelo menos hoje, são casas, então tanto na frente do empreendimento quanto na parte de trás, você não tem vista travada. Nós não temos janelas laterais, apenas frontais e de fundos. Mentira, temos, mas são janelas curtas de banheiro. As janelas principais realmente estão na frente e no fundo e que promovem basicamente a iluminação face leste, sol da manhã, e face oeste, sol da tarde. Os finais 1, 5, 6 e 9 são os finais que trazem junto consigo a ventilação natural, enquanto os outros promovem outras atividades, como por exemplo um tamanho menor, que acaba trazendo um valor melhor, que acaba trazendo um ROI maior, e no final 6 e 7 são as únicas unidades que nós temos ali com a possibilidade de uso de sacada. Basicamente, a planta do apartamento é essa. Everson, qual que é a pior unidade? Fala para mim. Não tem. Todas elas são absurdamente parecidas. Estou apanhando aqui do microfone. Todas elas são absurdamente parecidas e basicamente de um andar para o outro você já consegue também ter preços similares. Então nós criamos um produto enxuto, compacto e pensado no investidor. No ático nós temos não só a parte do cowork, da parte do fireplace, mas também a piscina e os 2 salões de festa. Mas querem saber o que eu acho mais interessante, mais importante neste empreendimento? É o estudo de rentabilidade. É onde realmente a gente começa a entender todas as possibilidades que eu consigo utilizar neste empreendimento e por isso eu gostaria de pedir o máximo da atenção de cada um de vocês. Fechou?
Bom, basicamente, como eu já falei, é um empreendimento de alto padrão, locação privilegiada, baixo custo, alta rentabilidade com aluguel e compacto, mas extremamente funcional, mas automaticamente também ele só tem todas as possibilidades desse empreendimento, né, que a gente oferece, somado a um baixíssimo custo de investimento, porque ele é uma obra a preço de custo. Ele é uma SPE. E eu não sei se todos já conhecem o modelo que eu sou apaixonado, mas eu gostaria de trazer aqui os principais pontos sobre esse modelo para vocês. Basicamente, quando você adquire uma unidade, você não está comprando um apartamento. Não. Você está entrando como sócio da construtora na construção do empreendimento. E por que isso é absurdamente vantajoso? Quando eu compro um apartamento de uma construtora no modelo que nós chamamos de tradicional, basicamente eu estou comprando um produto no mês A e torço Deus que no mês B ela vai me entregar. Não tenho nenhum poder de controle, não tenho nenhum poder de conferência, eu fico simplesmente na dependência da construtora. Quando eu adquiro uma cota de SPE e me torno sócio, a construtora, na verdade, é a própria SPE. Everson, mas se a construtora é a própria SPE, o que a Decampus faz? A Decampus é uma administradora contratada. E como qualquer funcionário, ela precisa prestar contas, ela precisa apresentar balanços, extratos financeiros, notas fiscais, sempre que solicitado apresentar qualquer tipo de informação, o que automaticamente dá muito poder aos cotistas, às pessoas que adquiriram essa unidade e que podem inclusive exercer esse poder através de votos numa assembleia, que é justamente onde o grupo se reúne anualmente, pelo menos uma vez, para poder fazer isso. Só que é mais seguro ainda do que isso. Por quê? Quando você ingressa numa SPE, você tem esse poder do sócio, mas a administradora não é opcional. Ela tem que prestar essa conta, mas ela também tem que fazer outras coisas. A primeira delas é a primeira lei da contabilidade. Não misturar patrimônio. Então, todo o dinheiro que entrar dentro desta SPE será gasto, investido e realizado na construção exclusiva desta SPE. E caso, inclusive, seja encontrado qualquer destino equivocado para esse dinheiro, o Conselho Fiscal, que pode ser composto por qualquer adquirente dessas cotas, ele pode ser acionado, ele pode fazer um inquérito, uma auditagem, ele tem poder de voto. E não como acontece muitas vezes quando se compra um apartamento de modelo chamado como tradicional, onde eu só vou saber se deu problema ou não quando já não tem mais o que se fazer. Então, por esses e milhares de outros motivos, a SPE é um excelente negócio. Mas sabe qual é a parte mais legal dela? Por ser uma obra a preço de custo, ela custa até 40% abaixo do valor do mercado. Você entra junto com a construtora e também entra junto na parte do lucro, que vem em forma de desconto. Então, quando nós falamos de Florianópolis, hoje esse modelo não tem nada de novo. Florianópolis foi praticamente toda construída através do modelo de SPE lá nos anos 80. Acho que nem nascido eu era ainda. E de lá para cá muita coisa mudou. Florianópolis saiu da parte de ser somente uma cidade turística e hoje é uma das capitais mais empreendedoras do país. Mas claro, o turismo também impulsiona muito. Mas sabe o que impulsiona mais ainda? A parte de tecnologia de informação. Hoje Florianópolis é conhecida como a Ilha do Silício, inclusive com uma rota que é a principal rua, a principal rodovia da cidade, que é a C401, conhecida como Rota do Silício. Isso é uma grande oportunidade para quem sabe enxergar, porque o mercado que antes dependia somente do turismo, agora traz uma sazonalidade menor e uma atração maior, um dinheiro mais perene. E quando eu entendo esse mercado e faço uma análise fria, eu entro no portal, esses dados aqui que vocês estão vendo, por exemplo, foi extraído dos principais portais, Zap, OLX, Viva Real, qualquer outro, tá? E você começa a entender o mercado. Então, basicamente, em unidades compatíveis com as que nós estamos falando nessa noite, nós, dentro de regiões compatíveis com as que nós estamos falando aqui hoje, eu tenho hoje unidades a partir de 323, mas que vão até 620, com um detalhe. Essa de 323, ela é de um empreendimento que ainda não está pronto. Ele ainda está em fase de construção. E já as que estão ali a partir de 525, já são empreendimentos prontos. Qual que é a grande graça do negócio?
Você não vai adquirir essa noite uma unidade por 525 e nem por 323. Você vai adquirir uma unidade aí que parte de 202, aliás, 208 mil agora, mas que nós tracionamos de forma conservadora, que nos próximos 39 meses, 40 e poucos meses, que é o prazo de execução dessa obra, ela vai estar valendo seus 374. Everson, desculpa, eu duvido. Repito, hoje já está sendo vendido praticamente o dobro desse valor que eu estou dizendo que vai ser daqui a 3 anos. Então, como eu falei no início, a ideia não é uma promessa de dinheiro fácil, é um fato concreto. Fechou? Everson, como que é calculada essa valorização? Só para eu poder entender. Florianópolis, centro de Florianópolis, ele valoriza tradicionalmente média de 15% ao ano. Tem anos que é mais, tem anos que é um pouco menos, mas essa é a grande média. Fechou? Mas nós estamos adquirindo uma unidade que é abaixo do mercado em 40%. O que isso quer dizer na prática? Que eu tenho os 15% da valorização, que em 3 anos soma 45%, mais o valor por ser uma obra preço de custo. Então, se você está pensando em revender, dentro de 3 anos, o valor esperado de mercado dele já é pelo menos 85%. Eu falo pelo menos porque hoje já não é praticado esse valor. Hoje já estaria defasado este imóvel. Bacana? Mas, Everson, e se eu quiser vender no meio da obra, eu posso? Pode. Inclusive te ajudo. Everson, a construtora, a administradora cobra alguma coisa? Nada. Você pode, inclusive, pegar e revender no meio da obra, exatamente igual eu fiz. Acabei de mostrar no início da apresentação um slide para vocês que mostrava exatamente o meu ganho. E fazer um capital entrar menos, aumentar o seu tiro e automaticamente fazer mais dinheiro ainda. É possível. Mas o que também é possível é justamente você colocar o seu dinheiro no bolso mês a mês, de forma totalmente facilitada e sem ter nenhum trabalho. Quer saber como? Primeira coisa, nós entendemos aquela região através do processo de locação anual. Aquela que você pega, bota na imobiliária e tal. Isso aqui também é dado de portal. Se você entrar agora no Zap, no OLX, no Viva Real, você vai ter exatamente esses imóveis nesta região. Imóveis esses de 20 metros, sem vaga, localização próxima, inclusive tem ali os endereços, e que hoje partem de 2.000 e vai até 3.600. Ok? 2.000, 2.300, 2.800, 3.600. Como eu falei agora há pouco, eu tenho hoje no Easy unidades a partir de 208 mil. E se é 208 mil e hoje eu tenho ali uma oferta aproximadamente 2.800, eu estou falando de uma rentabilidade bruta de 1% ao mês com aluguel anual. Ou seja, contrato feito, Pix no bolso e se atrasar ainda tem garantia locatícia. Parece um mau negócio? Eu acho que não, porque hoje já é comemorável você quando adquire aí uma rentabilidade bruta de 1,50, 1,25 através da renda fixa. Aqui você tem um imóvel que, além de valorizar constantemente, ele ainda te traz essa rentabilidade bruta em contrato garantido. Legal? Só que você pode fazer ainda mais do que isso. Você pode, através de uma locação via Airbnb, tá? Uma locação por plataformas digitais, por Airbnb, tem várias outras, fazer uma rentabilidade ainda maior. Para isso, eu trouxe esses dados. Esses dados eles foram compartilhados conosco através da nossa parceira na gestão desse ativo, que é a Me2, que hoje, inclusive, é uma das maiores empresas reconhecidas pelo Airbnb, inclusive, na gestão e locação desses ativos imobiliários. E ela me trouxe aqui alguns dados. Vamos dar uma olhada. Hoje, eu tenho, dentro do centro de Florianópolis, naquele raio, unidades que partem de uma diária média de 154,60, vai para 195, 317, 303, e que traz um faturamento de 49, 54, 98, 93. Qual que é o grande problema de fazer essa comparação? Podem olhar as imagens, basicamente estamos comparando banana com maçã. Eu pego uma unidade que tem imóveis Casas Bahia, uma unidade que tem imóveis planejados. Eu pego um empreendimento, que a gente tem conhecimento com o empreendimento, que ele é mais antigo, mais velho mesmo, e eu pego um empreendimento que ele é mais novo e eu começo a ter uma variedade. Mas eu não quero aqui tratar o mais otimista possível, pode ser? Vamos trabalhar então com um cenário conservador. Entendendo que o Easy é muito melhor do que o pior cenário, que eu estou mostrando para vocês, mas também ele não fica
né, extraordinariamente na frente do melhor cenário, porque eu não quero ficar puxando sardinha. Pode ser? Então, automaticamente o Easy, nós trabalhamos com uma diária média de R$ 233, entendendo que no verão ele vai sim ter uma diária maior. No inverno, para poder manter a minha taxa de ocupação elevada, eu tenho que dar uma reduzida na minha diária média e automaticamente eu alcanço taxas de ocupações que já são realísticas. Isso aqui não é uma projeção para daqui a 3 anos, isso aqui é o que já está acontecendo hoje em imóveis compatíveis da nossa parceira, que partem aí de 75% na baixa temporada, levando em consideração que eu baixei a diária para que isso fosse possível, tá? E que na alta temporada ele acaba atingindo ali seus 94%. Uma média anual de 81%. Quando nós projetamos isso automaticamente, nós temos um faturamento anual bruto de R$ 70 mil, ou R$ 4.169 por mês, de forma bruta. Por que eu estou sendo enfático na forma bruta? Porque quando você opera e tira lá a parte de imposto, e tira lá a parte de condomínio, e tira lá, de repente, todos os atributos que seriam aplicados ao morador caso fosse locado via tradicional, né, via locação imobiliária, você chega num faturamento líquido de 54 mil. Everson, 54 mil eu acho pouco. Na verdade, 54 mil, meu amigo, é 27% ao ano líquido. Hoje, quando você olha o cenário de renda fixa, nós estamos falando lá de uma rentabilidade que, no melhor dos casos, vem lá seus 15%. Aqui eu estou falando 27% líquido. E como já falei e repito, não é uma promessa. Hoje, isso já é um fato, tá bom? Só que eu tenho um detalhe. Quando eu pego essa unidade que eu adquiro lá pelos meus 208 mil agora, adiciono o meu ganho por ser uma SPE, adiciono a valorização anual, depois que eu já recebi o meu imóvel, e ainda adiciono esse acúmulo de patrimônio através da locação, que me gerou no meu primeiro ano de empreendimento, eu tenho ali um patrimônio acumulado total de 428, com o imóvel na minha mão, quitado. O que isso quer dizer, Anderson? Quer dizer que se você quiser no final pegar esse imóvel, refinanciar ele, pegar esse dinheiro, aplicar e fazer girar ainda mais, o próprio aluguel pagar parcela, você pode. Você pode fazer através de financiamento, através de consórcio, você pode fazer um monte de rolo. Mas, ainda que você não queira se estressar com nada, você pega esse imóvel, coloca a mão na mão dos nossos parceiros e você consegue de forma líquida, de forma bruta, receber seus 4 mil por mês através de Airbnb. E se você ainda for mais conservador e quiser colocar em tradicional aluguel, você ainda receberá seus 2.300. Parece um bom negócio? Eu acho que não. Mas quando nós falamos do nosso parceiro da Medju, que hoje ela está ali entre os top 10 do Airbnb, reconhecido nacionalmente pela própria plataforma, já tem uma operação gigantesca, consolidada, você ainda consegue ter ainda mais benefícios, justamente porque você não precisa se preocupar com check-in, com check-out, com receber hóspede, com absolutamente nada. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e ver apenas o dinheiro caindo no bolso. Que é justamente a proposta do empreendimento. Fazer você rentabilizar da forma mais easy possível. Agora, Everson, para eu poder adquirir essa oportunidade, como é que funciona? Eu tenho que pagar à vista? Eu tenho que vender um rim? Nada disso. Você consegue montar um fluxo totalmente otimizado, totalmente flexível, que cabe no teu bolso, parcelado diretamente com a própria SPE, com a própria construtora, sem juros, tá? E ainda montar um fluxo que pode ser personalizado, mas que hoje você basicamente daria ali uma entrada, iria para parcelas mensais e até o final da obra ali ainda pagaria balões semestrais ou anuais. Ou seja, você consegue adquirir uma baita oportunidade e antes mesmo de ficar pronto já está quitado e você não precisa botar o dinheiro na mesa. Everson, legal, mas me explica um pouco melhor como que seria isso na prática. Muito simples. Essa aqui hoje é a nossa unidade mais barata do empreendimento. Everson, se essa é a mais barata, onde que está a mais cara? Fica tranquilo. A nossa unidade mais cara do empreendimento hoje é abaixo de 300 mil. Fechou? Então a minha mais barata é 208 e a minha mais cara não chega em 300. Legal? Hoje, para poder adquirir essa unidade, você faria ali pagamentos de entrada de 10 mil, mensais após acabar a entrada de 2.085 e após isso
né? Após passar ali a entrada, você faria reforços semestrais de 6 vezes de 12 mil. A entrada, só com um detalhezinho, ela vai ser em 6 vezes e não em 4. Então é ainda mais facilitada. Everson, eu adorei com quem que eu falo. O que nós vamos fazer, meus amigos? Agora, ali embaixo, nós vamos comer, vai ter ali uma mesa de frios muito boa, que nós preparamos com todo carinho para vocês. Nós vamos comer, nós vamos beber, vocês vão conversar com as pessoas que convidaram vocês. Nossa equipe vai estar disponível, eu vou estar disponível, Daniel vai estar disponível, temos aqui pessoas da construtora também, para que você possa tirar todas as dúvidas possíveis que eu entendo perfeitamente. Você deve estar cheio delas. E às 9 horas da noite, em ponto, daqui a 20 minutos, nós vamos abrir as reservas e daí, salve-se quem puder. Então, Everson, eu gostei, eu já quero escolher a minha unidade, eu já quero pegar a melhor possível. Você falou que não tem unidade pior, mas eu sei que é mentira, eu sei que tem uma melhorzinha, eu quero pegar ela. Então, já alinhe com a pessoa que convidou você, o corretor, o amigo, não sei, e passe os dados para que nas 9 horas a gente consiga realizar essas reservas e você consiga garantir, eu posso falar, o melhor investimento da sua vida, pelo menos até hoje. Vamos lançar o próximo, vai ser o próximo. Fechado? Gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Tá frio, tá chovendo, mas vocês estão aqui, vocês são incríveis. E é o meu muito obrigado. E até lá embaixo, a gente se encontra por lá.